Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Joverlane Paula, professora de Biologia do Centro de Mídias Educacionais do Acre. E o tema da nossa aula de hoje é sobre relações ecológicas e sucessão ecológica. São dois temas bem curiosos para ser estudado. Olha só, você, como um estudante de Biologia, sabe que um ser vivo ele não vive isolado. Ele precisa interagir com outros tipos de seres vivos. E essa interação recebe o nome de relações ecológicas. A natureza, ela é um sistema grande, interconectado, onde os seres interagem entre si de diversas formas. E são esses tipos de formas que a gente vai estudar na aula de hoje. Vamos lá? Olha só, pessoal. Relações ecológicas é a interação de diversos organismos que constituem uma comunidade biológica. São genericamente denominados relações ecológicas e costumam ser classificados pelos biólogos de duas maneiras. Temos relações intraespecíficas, que acontece relação entre as mesmas espécies. Temos relações interespecíficas, que acontecem entre espécies diferentes. Acontece que ela ainda se divide em relações harmônicas, tá? Nos dois tipos de relação. Essas harmônicas são consideradas positivas, que quer dizer o quê? Que a relação entre os indivíduos são beneficiados, nenhuma sai prejudicada. Já na relação desarmônica, também encontradas nos dois tipos de relações, elas são negativas, que quer dizer que pelo menos um dos organismos sai prejudicado. E aqui temos os exemplos. Temos a colônia, sociedade, canibalismo, competição, temos o mutualismo, protocooperação, comensalismo, inquilinismo, predatismo, parasitismo, competição e amensalismo. Vamos falar de cada uma nessa aula, tá certo? Vamos para o primeiro tipo de relação ecológica. Olha só, temos a primeira, a colônia. Ela é uma relação intraespecífica, que quer dizer o quê? Entre as mesmas espécies. Aqui vamos abordar as harmônicas, ou seja, as positivas. O que são as colônias, pessoal? São seres que estão unidos fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer por divisão de trabalho. Exemplos: corais, bactérias como os estreptococos e a caravela. Olha só a imagem, pessoal. Tá vendo essa imagem de uma colônia? Quando você olha para ela, você imagina o quê? Ah, é um único ser vivo. Mas, na verdade, ela não é um único ser vivo. Ela é formada por vários tipos de organismos, com várias formas e funções diferentes, tá? Elas são muito confundidas com as águas vivas, mas não são. Professora, elas são perigosas? Sim, pessoal, elas são perigosas. Inclusive, o veneno dela se assemelha muito à da viúva negra, causando várias dores fortes e queimaduras de até 3º grau, tá certo? Então, a caravela portuguesa, aparentemente, né, que é ser um ser vivo, ela não é. Ela é um conjunto de organismos que estão conectados anatomicamente. Por isso que elas são, né, aí aparentemente ser um ser vivo. Mas elas estão conectadas fisicamente, né, anatomicamente. Essa é a diferença. Vamos para outro tipo de relação? Olha só, aqui temos uma relação intraespecífica, harmônicas. Vamos falar da sociedade. Estão organizadas de modo cooperativo e não ligadas anatomicamente como outro tipo de relação. Aqui, eles são caracterizados por ter divisão de trabalho. É uma sociedade. E olha só como eles são divididos. Esses exemplos aqui, pessoal. Temos as formigas e as abelhas. Estão percebendo que elas têm anatomia diferente? Olha só a rainha. Ela é maior, né? E qual é a função dela? A função da rainha, pessoal, é apenas para a reprodução. As operárias é a que possui mais atividades. Elas são responsáveis pela coleta do néctar e do pólen. Elas são responsáveis pela produção de cera e elas são responsáveis
por cuidar, né, alimentar os indivíduos na fase larval. Elas, as operárias, é as que possuem mais atividades. No caso do zangão, o que ele faz? Ele garante a fecundação da rainha. Percebeu? Cada um tem uma divisão, cada um tem uma função. Divisão de trabalho. Isso é uma sociedade. Tem as abelhas, tem as formigas, tem os cupins, cada um tem uma função dentro dessa sociedade. Isso é um tipo de relação entre as mesmas espécies, tá certo? Continuando aqui, ó, a gente já começa entrando também intraespecífica, a mesma espécie, só que aqui temos uma relação desarmônica, negativa. Por exemplo, canibalismo, relação na qual um organismo se alimenta de outro da mesma espécie. Temos exemplo, o louva-a-Deus e a aranha viúva negra. A gente conhece essa história, né, que o louva-a-Deus, a fêmea, ele acaba arrancando a cabeça do seu parceiro, depois a cópula. A viúva negra também, ela mata seu parceiro, considerando aí uma relação de canibalismo. Mas vocês já se perguntaram por que eles fazem isso? Tem um mistério por trás. A função, pessoal, da fêmea de fazer isso é que ela precisa obter nutrientes necessários para a sua reprodução, tá certo? Aparentemente parece ser prejudicial, mas no final ela é benéfica para ela. Pelo menos para ela, né? Porque pelo macho é prejudicial, por isso que é uma relação desarmônica, tá certo? Aqui, pessoal, a gente tem dois tipos de relação, certo? Ó, competição nos dois cantos. Só que uma é intraespecífica e a outra é interespecíficas. Ambas são desarmônicas. Vamos lá na competição intraespecífica. É motivada por disputa por território, alimento e companheiro sexual, pessoal. Mesma espécie. Olha aqui essa imagem. Elas estão competindo. São entre as mesmas espécies, certo? A gente aprendeu que essa competição entre as mesmas espécies pode ser por território, pode ser por companheiro sexual, pode ser por alimento. É uma competição? É uma competição. Na maioria dos casos, vocês pode ver que a competição por companheiro sexual acontece muito entre os machos, mas as fêmeas também, elas competem por macho. No caso, os antílopes africanos, as fêmeas competem pelo macho. O outro tipo de competição também é a mesma coisa. Geralmente ocorre quando duas espécies apresentam sobreposição de nichos ecológicos. Ou seja, estão no mesmo nicho, olha aqui, ó, essa imagem. Eles estão competindo por quê? Por alimento. São espécies diferentes? São espécies diferentes. Estão competindo? Estão competindo. Tá certo? A única diferença entre essas duas competições é o quê? É que na intraespecífica vai ocorrer a competição por parceiro sexual. Na interespecífica não tem esse tipo de competição, tá? Porque eles não vão competir por parceiros de outras espécies, tá ok? A diferença é essa. Outro tipo de relação ecológica é sobre o mutualismo. Olha só o que o mutualismo fala. É a necessária sobrevivência dos participantes e que beneficiam ambas. Quando eu falo necessária, eu estou dizendo que é uma relação obrigatória. Uma depende da outra para sobreviver. Se uma morre, a outra, consequentemente, morre também. Olha só o exemplo aqui, ó. Os links. O links, ele faz uma relação de mutualismo, que é uma associação de algas com fungos ou cianobactérias com fungos. Qual é a relação que acontece aqui? Pessoal, as algas, elas fazem um processo de fotossíntese e, consequentemente, ela dispõe de nutrientes para os fungos. Já os fungos, ele faz a proteção necessária para as algas, tá certo? Ambas estão se ajudando, uma relação mutualista. Já no outro tipo de relação, temos o protocooperação. Ambos se beneficiam, mas a existência não é obrigatória, ou seja, é uma relação a acaso. Uma não depende da outra para sobreviver. No caso aqui temos o pássaro palito e o jacaré. Não é uma relação obrigatória. Olha só aqui a imagem que eu trouxe para vocês. Aqui vocês podem ver os links, né? Presos na árvore. E aqui, ó, o pássaro palito e o jacaré.
O jacaré, ele precisa do pássaro para sobreviver? Não, muito menos o pássaro do jacaré. O que acontece nessa relação? O jacaré, geralmente, ele fica de boca aberta. O pássaro aproveita e vem comer os restos de comida que fica preso nos dentes do jacaré. Então, o jacaré, ele acaba ganhando uma limpeza dentária e o pássaro acaba ganhando alimento, tá certo? Protocooperação. Já no outro tipo de relação, temos o comensalismo. Uma espécie é beneficiada sem causar prejuízo ou benefício à outra. Exemplo aqui, ó, arbutres, que aproveitam de restos das presas dos leões. No caso aqui, foi eles que mataram a presa? Não, eles só estão aproveitando os restos de alimento que está ali, tá? No caso, recebe aí esse tipo de relação. Próxima relação, pessoal, também interespecíficos, são uma relação desarmônica. Quem são? Predatismo, parasitismo, competição e amensalismo. No predatismo, pessoal, tranquilo, ocorre quando organismos predadores matam indivíduos da população de presas para deles se alimentarem. Leões, né, caçando aí girafas. Predatismo. Parasitismo. O parasita obtém nutrientes e moradia no corpo de indivíduos vivos da espécie hospedeira, tá? Temos aí piolhos, carrapatos, vermes, tá certo? Todos eles aí são parasitas. É um tipo de relação. E no caso, e por fim, temos amensalismo. Presença de uma espécie no ambiente acaba por inibir o crescimento ou a reprodução da outra. No caso, pessoal, aqui, a gente tem uma espécie que inibe o crescimento de outro ser vivo. A penicilina é o exemplo disso, que inibe a proliferação de bactérias. Olha aí as imagens dos tipos de relação. Temos aí a penicilina, temos aqui o predatismo e aqui o parasitismo, tá certo? Então, pessoal, a gente encerra aí as relações ecológicas e vamos falar um pouco sobre sucessão ecológica. Olha só, sucessão o que é? Sucessão ecológica é um processo que altera a estrutura de uma comunidade ecológica ao longo do tempo. Olha aí a imagem, o que antes não tinha vida começou a mudar. É isso, pessoal, é um processo natural. Envolve a colonização de novas espécies e substituição de outros em seu habitat. Pode ocorrer em resposta a mudanças ambientais, naturais ou antrópicas, ou seja, por ação humana, tá certo? Sucessão ecológica é isso, o que antes não tinha vida, acabou desenvolvendo uma certa biodiversidade. Acontece que ainda se divide em dois tipos. Temos sucessão primária, inicia-se numa área na qual não existem seres vivos, como vocês podem ver aqui, ó. Nunca houve vida, com o tempo desenvolveu. Quem consegue sobreviver em esses ambientes, pessoal? Os links e os músculos. É eles que preparam o habitat ali para poder receber outros tipos de seres vivos. Eles ajudam na formação dos solos, nas mudanças do ambiente. Professor, me dá um exemplo de um ambiente que nunca houve vida. Uma rocha recém-formada, uma rocha vulcânica recém-formada. Dunas de areia também são exemplos de um ambiente que nunca teve vida. E sucessão secundária? Inicia-se numa área na qual anteriormente existiam seres vivos, ou seja, o que antes tinha vida, por algum motivo, houve uma destruição, uma queimada, uma derrubada, matou aquela biodiversidade e com o tempo desenvolveu. E isso é sucessão secundária, como a imagem mostra, tá certo? E por último, pessoal, temos as fases. Olha só o que me fala. A sucessão ecológica ela pode ser dividida em etapas distintas, cada uma caracterizada por diferentes comunidades de espécie e níveis de complexidade. A progressão dessas etapas leva à formação de ecossistemas mais maduros e estáveis. Pessoal, a floresta, né, a biodiversidade, ela passa por 3 fases. Pioneira, onde não tem vida, começa aí a surgir as primeiras formas. Temos a comunidade seriais, né, conhecida como série ou intermediária, temos ali uma certa biodiversidade e no final temos a comunidade clímax, que é onde ela consegue chegar ao seu ponto estável, consegue ter seu equilíbrio no ecossistema, tá certo? Essas são as 3 fases.
Pessoal, então isso foi relações ecológicas, sucessão ecológica. Aqui tem um mapa mental do resumo das relações para você, né, se organizar melhor. Aprendemos hoje o quê? As relações, como os animais se interagem entre si. A sucessão ecológica, que é uma evolução do ecossistema, tá certo? Se existe alguma dúvida sobre essa aula, revise os principais conceitos, revise essa aula se for necessário, realizem atividades propostas na plataforma e nos encontramos na próxima aula. Até mais!